Olá, vamos a mais um vídeo de Sociologia do Direito e o nosso tema de hoje é o tema muito conhecido no Brasil da hierarquia e da informalidade, e da forma como hierarquia e informalidade acabam por gerar certos construtos sociais que geram um entendimento mais ou menos claro de quem é que manda e quem é que obedece. Todo mundo sabe que o Brasil é um país conhecido pelo famoso jeitinho brasileiro, que muitas vezes romanceado, muitas vezes de alguma maneira encenado de maneira pitoresca, colocado de maneira simpática, representa uma capacidade que nós brasileiros temos de resolver as coisas com criatividade, de resolver nossos problemas a partir de improvisos. Isso muitas vezes pode parecer algo simplesmente desconectado das práticas jurídicas ou simplesmente desconectado das nossas práticas sociais entendidas em sua generalidade. Como o jeitinho brasileiro acaba sendo implementado para quase todas as situações de dificuldade que acontecem no dia a dia, talvez como uma primeira opção de resolução de problemas sem acionar burocracia, algo que é visto como algo que é muito mal visto na nossa sociedade, a burocracia, o caminho exato, o caminho do protocolo é sempre muito mal visto. O jeitinho brasileiro ele acaba sendo uma forma que nós, no nosso povo brasileiro, tem de acabar por resolver os problemas de uma maneira informal, mas que, de certa forma, acaba sendo reconhecida e legitimada por todos ou por quase todos. Veja que não é de todo incomum quando uma pessoa, por exemplo, pede para outra comprar os seus tickets em uma fila. Veja, muitas vezes uma única pessoa entra na fila, ela pega diversos tickets para poder fazer uma compra só, e aí, na verdade, ao invés de uma única operação de compra e venda, ela vai fazer diversas operações. Isso é, de certa maneira, uma burla ao sistema de que cada pessoa pode efetivamente realizar uma transação. Mas, por outro lado, as pessoas que estão na fila muitas vezes aceitarão esse modo de proceder como legítimo. E isso por uma razão muito simples, porque também, cotidianamente, recorrem ao jeitinho para solucionar as suas questões cotidianas, né? É muito comum que a gente tenha na nossa sociedade essa maleabilidade quando nós estamos tratando de protocolo. Mas a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: o que que isso tem a ver com o direito? Bom, a gente pode pensar nas implicações jurídicas desse jeitinho brasileiro, tanto do ponto de vista de uma certa recusa pela formalidade, e aí efetivamente as relações jurídicas elas acabam sendo, de fato, deixadas num segundo plano, né? A forma burocrática acaba sendo deixada num segundo plano. E num outro momento a gente começa também a perceber usos criativos das formas jurídicas pré-existentes. Por exemplo, os famosos contratos de gaveta, que nós já discutimos na aula passada. A pessoa vai lá, celebra a promessa de compra e venda, mas que na verdade ela nunca pretende, ela não parte, ela nunca parte, ou quase nunca parte, da premissa de que ela realmente vai chegar a realizar a compra e venda ao final com a transferência da propriedade via cartório, mas sim, ao contrário, utilizar aquele documento de compra e venda para, de posse de um justo título, pedir ao judiciário a uso capião. Práticas que vão sendo cada vez mais reiteradas e não incomuns no ambiente jurídico. Outro tema bastante recorrente é a famosa adoção à brasileira, né? Hoje menos frequente, evidentemente, mas que durante muito tempo no Brasil foi uma prática social absolutamente aceita, na qual alguém cria o filho de outra pessoa, pegou-o para criar. E aí efetivamente vai lá e registra o nome da pessoa como se fosse pai, como se fosse mãe, efetivamente burlando qualquer tipo de processo de adoção. Essa informalidade brasileira, ela tem uma coisa muito própria, que é efetivamente o lado da aceitabilidade social dessas práticas. E, ao mesmo tempo, a recusa natural ou aparentemente natural por parte da nossa sociedade por fórmulas pré-estabelecidas, por formas hierárquicas, por formas dadas de antemão
e aí efetivamente controláveis por parte do Estado, controláveis por parte da lei, e aí de fato controláveis do ponto de vista da sua legalidade. O jeitinho brasileiro, ele se refere tanto a práticas legais, ilícitas, tá? Tanto a práticas legais, quanto a práticas ilegais. Efetivamente, o jeitinho, tido aqui como um conceito antropológico bastante abrangente, ele não vai se referir efetivamente à legalidade ou ilegalidade, mas a uma informalidade. E o que chama atenção é que o jeitinho ele serve tanto para que você possa, muito cordialmente, oferecer ao guarda um cafezinho para que ele não multe o seu carro, e esse linguajar, essa forma de proceder é bastante naturalizada, tanto é assim que quando eu falo em dar um cafezinho ao guarda, todos sabemos do que estou falando, não é? E efetivamente, tanto nas práticas de corrupção cotidianas, quanto nas práticas bastante convencionais de resolver os conflitos de outra maneira. Né? Nossas formas de conflito, como nós já vimos mais ou menos quando estudamos o pluralismo jurídico, que as formas de resolução de conflito para a população de Pasárgada, elas eram uma forma que evitava a legalidade porque todos se entendiam como ilegais e que, portanto, não viam com bons olhos a lei. Quando eu falo de jeitinho brasileiro, eu estou falando de um modo de ser, de um modo de proceder que efetivamente, para além de puramente descrever práticas informais, de certa maneira gera uma figura de orgulho no nosso povo, né? De certa maneira, durante muito tempo, a imagem internacional que nós projetamos orgulhosamente era efetivamente a imagem do Zé Carioca, um personagem do Walt Disney, que efetivamente me parece ser a tradução perfeita do que seria esse jeitinho brasileiro. Né? E aí eu queria fazer uma citação, né? Eu queria fazer efetivamente uma citação no seguinte termo. O jeitinho pode ser entendido como um tipo de ação visando a obter benefício próprio ou a solução de um problema prático, fazendo uso da criatividade, cordialidade, engano e outros processos sociais. Tanto na antropologia quanto na sociologia, o fenômeno do jeitinho brasileiro tem sido muito estudado e enfatizado como um aspecto central da identidade cultural do brasileiro. O símbolo do malandro, ilustrado pelo personagem do desenho Zé Carioca, na imagem acima, e aqui efetivamente o texto tem essa imagem, estou disponibilizando esse texto para vocês na plataforma, né? Captura a essência desse modo flexível, porém muitas vezes prejudicial a terceiros, de navegar socialmente. Então o contexto aqui é de um modo de navegação social. O problema enfrentado nas áreas que tradicionalmente estudam jeitinho é no seu próprio significado, pois diversas definições costumam capturar diferentes aspectos do jeitinho sem fazer referência a outros aspectos. Foi visando compreender essa maneira mais sistemática do jeitinho brasileiro que um grupo de pesquisadores, incluindo vários brasileiros, publicou um artigo no Personality and Social Psychology Bulletin. Né? E o que os pesquisadores encontraram nessa pesquisa foi que o jeitinho brasileiro, embora tenha sido tratado como um conceito unitário e coerente por boa parte da literatura antropológica, sociológica e das ciências políticas, se caracteriza como um fenômeno mais complexo e multifacetado, possuindo diferentes dimensões. A criatividade, a corrupção e a quebra de normas sociais podem ser entendidas aqui como formas muito diferentes de jeitinho. E aí, efetivamente, tudo que importa e que me parece que é o fator unificador desse conceito, é que é uma opção pelo informal. E por que é que isso acontece? Será que a opção pelo informal acontece porque a formalidade ela não é conhecida? Será que ela acontece porque, de alguma maneira, as estruturas de poder que nós temos na sociedade elas são contrárias aos interesses das pessoas? Qual é, efetivamente, a chave para compreender o jeitinho brasileiro? Por que é que nós agimos dessa maneira? Por que essa recusa aos limites da lei? É porque a lei é frágil? É porque a lei é desconhecida? É por falta de caráter? Eu tenho algumas possibilidades de responder essa pergunta, mas eu acho melhor a gente deixar para o próximo vídeo. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Até breve.